Você já parou para pensar que o inimigo pode estar usando algo contra você, algo que esteja oculto, escondido na sua vida e ele está usando como uma arma contra você? Pecados não confessados, brechas que podem parecer pequenas e até mesmo coisas do passado que podem estar atrasando as suas bênçãos, bloqueando você de avançar. Pode ser legalidades que o inimigo está usando para travar a sua vida. Hoje nós vamos expor toda a verdade sobre a legalidade espiritual que pode vir sobre a nossa vida e roubar até mesmo a nossa paz. Hoje nós vamos falar sobre as legalidades ocultas que podem estar te mantendo preso espiritualmente, mesmo dentro da igreja. Fica comigo até o final desse vídeo, que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e no final eu quero orar com você. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia. Vocês que são novos por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês que já estão aqui comigo toda semana, glória a Jesus por cada um de vocês. Eu quero pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo. Se vocês já colocaram play, se esse vídeo chegou até você de alguma maneira, é porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Amém? Amados, no mundo espiritual, tudo funciona por princípios. Se existe alguma legalidade contra a sua vida, o inimigo vai encontrar uma brecha para ele poder te paralisar, para ele te atacar e até para ele roubar as suas promessas. Pecados escondidos, hábitos que você acha inofensivo, até mesmo, amados, ressentimento, vícios, tudo isso gera legalidade para o inimigo ter como uma acusação contra a sua vida. Um pecado não confessado, ele bloqueia até a sua oração. Em Salmos, no capítulo 66, no versículo 18, fala sobre isso, fala assim: mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Amados, o pecado, quando se torna uma iniquidade na nossa vida, através do sangue de Jesus, nós encontramos libertação de muitas prisões de muitas coisas que às vezes nós nem ficamos sabendo. Mas através de uma vida na presença do Senhor, Ele vai, através do sangue dele, limpar e purificar a nossa vida e nos libertando das coisas que o inimigo tem como acusação contra nós. Mas o conhecimento sobre a iniquidade, a legalidade, ela te leva para lugares mais fundos na presença de Deus. Iniquidade, amados, são pecados que não conseguem ser vencidos. Não basta dizer que somos cristãos. Precisamos caminhar na justiça do Senhor, na santificação. Jesus, inclusive, fala que aqueles que querem seguir a Ele e levar o nome dele sobre si, precisa abandonar a iniquidade. Então, se hoje nós erramos, nós precisamos corrigir o nosso erro, nos arrepender e continuar no caminho reto. Permanecer na lei de Deus, amados, nos ajuda e nos faz errar cada vez menos. Nem tudo que hoje você pode estar vivendo começou hoje. Muitas coisas são coisas que você ainda não confessou, não declarou no mundo espiritual. Você precisa cortar esse cordão para você se libertar dessa situação. Problemas financeiros, divórcio, rebelião dos filhos contra os pais, enfermidades demais na vida, na saúde sua e dos seus familiares que estão dentro da sua casa, dentro do seu lar. Isso tudo pode ser legalidades, isso tudo pode ser alguma iniquidade que está ativa na sua casa e o inimigo está usando isso para te atacar. Nós precisamos orar, confessar os nossos pecados e, amados, através disso, o sangue de Jesus te cobre, te liberta e a misericórdia de Deus te alcança. Confessar o pecado quebra a iniquidade. Amados, eu li em um livro e eu quero compartilhar com vocês. Estava falando assim: espíritos geracionais. Eles buscam não ser detectados na linhagem, na família, para passar de geração em geração. Eles buscam ficar ocultos, sem se manifestarem. Podem estar presentes na pessoa e na sua vida, mas a pessoa nem sabe. Alguém teve que abrir a porta para esse espírito geracional entrar. Eles não entram pela força, e sim por legalidade.
Essas portas são as iniquidades geradas pelos antepassados. A iniquidade se herda até 3 a 4 gerações. E, amados, não é o pecado que se herda, tá bom? O que se herda é a tendência e a inclinação ao pecado por conta dos nossos antepassados. Amados, a iniquidade é uma natureza que precisa ser confrontada para ser purificada. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, fala assim, ó: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Mas frisando a primeira parte que fala, pois os pecados de vocês que separam vocês do seu Deus. Amados, aqui a gente já tem uma ideia, né? A gente tem aqui pela palavra que isso tudo nos afasta de Deus. Para vocês entenderem só um pouquinho mais dentro da Bíblia, onde fala sobre legalidade, eu separei algumas passagens para passar para vocês. Em Josué, no capítulo 7, Acã escondeu algo que o Senhor mandou destruir. E se você já leu essa passagem, você vai se lembrar. O povo de Israel, quando Josué estava à frente deles, eles perderam a batalha por conta daquilo que o Acã fez. Estava escondido na tenda de um homem, mas todos ali pagaram preço. A batalha foi perdida, eles foram derrotados por conta daquela legalidade. Em 2 Samuel, no capítulo 12, também fala sobre a legalidade que tinha na vida de Davi por ele ter escondido o seu pecado com Betseba. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por conta daquele pecado que ele escondeu, ao invés de confessar e se arrepender, ele colheu grandes consequências. Em Atos 5, nós conhecemos também a história de Ananias e Safira, que por conta deles terem mentido para o Espírito Santo de Deus, escondendo parte do dinheiro e dizendo que tudo estava ali, eles mentiram. Por conta da mentira, era um pecado, era uma legalidade que estava na vida dos dois, os dois pagaram preço com a sua vida. E, amados, a tentação de esconder o pecado é algo muito antigo, é algo que vem desde o jardim do Éden. Adão, quando pecou, ele se escondeu atrás da moita do Senhor. Agora, amados, vamos na parte mais importante, né? Como romper nas legalidades malignas. Você vai expor o pecado diante de Deus. Você não vai esconder, você não vai se justificar ao Senhor pelo seu pecado. Você vai confessar o seu pecado diante de Deus. Confesse com arrependimento e com verdade, amados. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ore e peça ao Senhor para quebrar todo tipo de aliança antiga que possa estar ativa na sua vida como uma legalidade aberta. Peça para o Senhor quebrar, desativar, para que Ele venha com o sangue dele cobrir você, cobrir a sua casa, a sua vida, para que isso seja paralisado e o inimigo não tenha mais nada contra você. E renuncie, amados, todos os ambientes que possa gerar em você a iniquidade. Renuncie por ele. Renuncie para que o inimigo não tenha mais acusação contra a sua vida. Ore pedindo ao Senhor para que Ele te santifique, purifique todos os dias. Tenha a santificação na sua vida como algo que você pratica todos os dias. Você pode ter promessas sobre a sua vida, mas se não houver arrependimento, santificação, verdade, essas promessas elas podem ficar travadas. Não porque Deus mente, mas porque o inimigo tem encontrado brechas abertas para usar contra a sua vida, para impedir você de receber o cumprimento dessas promessas. Em Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13, fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então confesse, amados, diante de Deus, se arrependa. Se você sente que tem algo geracional na sua vida, você vê a sua família, sua mãe, seu pai, seus familiares que têm ligação direta com você até 3 gerações, 4 gerações para trás, que você vê que foram vícios repetitivos,
enfermidades repetitivas. Tudo isso pode ser uma iniquidade que está ativa, algum pecado que foi gerado lá atrás e foi passando de geração em geração. Então confesse ao Senhor, peça a Ele perdão, fala para Ele desativar da sua vida, para que você possa viver um rompimento, colher promessas e viver o novo de Deus. Jesus veio não somente para perdoar pecados, mas também para quebrar correntes de iniquidade. Hoje faça uma oração sincera. Fala para Deus que se tem alguma iniquidade que está oculta, algo que o inimigo está usando contra a sua vida, para Deus trazer ao seu entendimento, para que você seja limpo, purificado, para que você possa viver as promessas do Senhor, para que na sua vida, na sua linhagem, você venha desativar esses espíritos geracionais, para que você possa viver um rompimento das promessas de Deus. Amém, amados? Que Deus te abençoe com essa palavra e que esse vídeo tenha sido para trazer para você um entendimento espiritual para que você possa avançar, amém? Agora eu quero orar com você. Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo, vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Senhor, meu Deus, eu te peço por cada um, Senhor, eu peço que o Senhor venha com a sua libertação sobre eles, sobre os caminhos deles. Se há, Senhor, alguma iniquidade escondida, revela para cada um deles, Senhor, revela para cada um de nós, porque nós queremos ser limpos, nós queremos viver as suas promessas, nós queremos, Senhor, fechar todas as brechas para o inimigo não ter, Senhor, acusação contra a nossa vida. Nos purifica, nos restaura e nos liberta, Senhor Jesus. Eu quero repreender agora espírito maligno oculto que causa surdez, que não deixa seus filhos ouvir e entender, Senhor, com clareza a tua palavra. Que seja agora repreendido todo espírito que causa surdez, em nome de Jesus. Senhor, traz à luz tudo que está oculto para cada um de nós, para que possamos, Senhor meu Deus, viver promessas, viver, Senhor meu Deus, tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço a Ti, Senhor, nos dá entendimento, nos livra, Senhor, de toda a garra do inferno, Senhor, toda a garra do diabo contra a nossa vida. Que sejamos livres através do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, que Deus abençoe sua vida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, vocês serem notificados, tá bom? E se você quer deixar algum comentário sobre esse vídeo, algum testemunho sobre alguma libertação que você viveu, alguma oração que você fez e depois dela você alcançou a liberdade espiritual, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler e vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.